O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. A caminho de Jerusalém, Jesus passava pelas regiões da Samaria e da Galileia. Num dia em que entrava no povoado, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Eles pararam a certa distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, ficavam curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não se achou senão este estrangeiro para voltar e dar glória a Deus? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, este evangelho de hoje mostra para nós 2 pontos assim importantíssimos. Primeiro, um coração agradecido à ação de graças e também a dimensão da fé. Jesus, mais uma vez, diz: a tua fé te salvou. Muitas vezes, quando alguém lhe pedia um milagre: tu tens fé? Sim, tenho. Pois seja feito conforme a tua fé. E o milagre acontecia. Então, queridos irmãos, hoje este evangelho vem marcar na nossa vida, na nossa espiritualidade cristã, algo que já pode estar dentro de nós, que é o dom da fé. É Deus que plantou dentro de nós essa capacidade de crer. Por isso, deixa esse dom, esse bem acontecer na sua vida. Acredite no Senhor, Ele que sempre fez o bem por onde passou, curou, aconselhou. Ele é o Filho de Deus. Nas suas necessidades, em primeiro lugar, recorra ao Senhor. E acredito que também Ele vai estar dizendo ao nosso coração: tu tens fé? Sim, pois seja feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou. Mas hoje também nós somos convidados a ter essa atitude de um coração agradecido. Não se sabe se aqueles outros, os 9, estavam apressados para dizer para todo mundo, para a família, para os sacerdotes: olha como eu estou curado, estou sarado. Porque quem estava doente com aquela doença, que apresentava o Evangelho, vivia fora, excluído de tudo e de todos. Até o ponto que o leproso, ele tinha que botar um chocalho na mão ou no pé, amarrado, para que fosse fazendo barulho, tipo como às vezes se coloca nos animais na roça, no campo, para que se encontre o animal. Mas só que na época de Jesus era para o povo se afastar. Era uma forma de se prevenir da doença, não ter a convivência. As pessoas eram muito excluídas. E hoje em dia, com o tratamento, pode-se conviver e tal, não tem nenhum problema. Fazendo o tratamento, abraçar, beijar. Então, queridos irmãos e irmãs, mas aquele que voltou para agradecer e era um samaritano. Agradecer é uma forma de reconhecer o amor de alguém. Agradecer
é uma forma também de valorizar aquele que lhe fez e lhe faz bem. Agradecer é uma forma também de demonstrar que você tem um coração nobre, humilde, bonito, que é capaz de agradecer, de valorizar aqueles que lhe ajudaram, que foram na sua mão, que foram na sua vida uma mão amiga, uma mão que lhe apertou, lhe conduziu quando precisava. Agradecer também é uma expressão, podemos dizer, de fé e de santidade. Hoje, nós trazendo o Evangelho para a nossa vida, podemos nos fazer uma pergunta. Eu já agradeci, você já agradeceu pelo bem que acontece na sua vida, agradecer a Deus pelo dom da sua vida, pela família que tem, pelas coisas que você já tem hoje, pelos seus conhecimentos, as vitórias superadas, vividas. Então, tenha agradecido também pela amizade das pessoas, pelo pai, pela mãe, enfim. Precisamos hoje, a partir de Jesus, ficar com o coração agradecido, como sinal de maturidade humana. Somente as pessoas de profunda maturidade humana é capaz de dizer: muito obrigado. Você na minha vida me ajudou a ser melhor, me ajudou a ser mais. A maturidade humana não deixa passar despercebido o bem que alguém fez. Sejamos maduros e cheios de gratuidade. Aprendemos isso com o Evangelho. Que o Senhor continue nos educando para que o mundo seja mais cheio de ação de graças. E agora vamos ao quadro do Santo do Dia. Acompanhemos. Hoje, dia 13 de novembro, dia de Santo Stanislau Kostka. Mesmo vivendo existência breve, percorreu longa carreira. Sua alma era agradável a Deus e por isso ele o tirou depressa do meio da corrupção do mundo. A liturgia aplica essas palavras inspiradas a Stanislau Kostka, falecido em Roma ao completar 18 anos. Descendente da família nobre e poderosa dos Kostka, Stanislau nasceu na Polônia em 1550. Sua piedosa mãe lançou com generosidade no coração do filho a semente das virtudes cristãs que encontraram nele terreno fértil. O pai, homem ambicioso, só confiava no poder das armas e esperava dos filhos um aumento de domínio e de glória. Deus, contudo, tinha outros desígnios em relação a Stanislau, que na idade de 14 anos foi enviado a Viena para cursar os estudos superiores. Junto ao irmão Paulo, alguns primos e um preceptor, hospedou-se no colégio dos padres jesuítas, lugar propício para suas aspirações religiosas. Mas, por breve tempo, porque o imperador Maximiliano mandou fechar o colégio e a pequena comunidade de estudantes poloneses encontrou acolhida no castelo do príncipe luterano Kimberker. A situação piorou para Stanislau, que mostrava fortes pendores para a virtude e a vida de oração. O ambiente onde vivia, no entanto, era de vaidade com certa prevenção contra o catolicismo.
Nosso jovem sentiu-se isolado, incompreendido e até perseguido pelo irmão mais velho que se opunha à sua vida espiritual. Eu nasci para as coisas eternas e não para as coisas do mundo, respondia Stanislau a quem o convidava para tomar parte nos ruidosos divertimentos do mundo. Suportou com paciência os contínuos maus-tratos do irmão, respondia com bondade às zombarias dos colegas que interpretavam mal seus anseios de perfeição espiritual. Stanislau alimentava grande devoção a Maria Santíssima, considerando-a mãe e mestra. Mesmo com sacrifício, participava diariamente da Santa Missa, procurando na comunhão o alimento para suas virtudes, a força na luta e a proteção para sua pureza angelical. A aplicação nos estudos, as mortificações que praticava e o ambiente hostil em que vivia minaram sua frágil saúde com grave perigo de vida. Sua fé profunda e confiança ilimitada na proteção do alto lhe mereceram a aparição de um anjo que o confortou com a Santíssima Eucaristia e da Virgem Maria, que, restituindo-lhe milagrosamente a saúde, lhe colocou nos braços o menino Jesus. Foi nesta ocasião que Stanislau recebeu o convite de Nossa Senhora para entrar na companhia de Jesus. Contudo, a oposição do irmão e do pai foi ferrenha. Para fugir desse condicionamento, preparou uma fuga secreta de Viena a Treves, onde sabia existir a casa provincial dos jesuítas. Sozinho, a pé, percorreu 700 quilômetros, procurando despistar o irmão que raivosamente o perseguia. São Pedro Canísio, provincial dos jesuítas na Alemanha, recebeu-o com muito carinho, vendo nele um herói em seguir a vocação religiosa, e enviou-o a Roma com uma carta de recomendação ao superior geral São Francisco de Borja, dizendo: espero dele coisas extraordinárias. No colégio romano, o espírito de observância religiosa e dedicação do jovem polonês foram admiráveis. Naquela casa de estudo e de santificação, deu plena expansão a seus anseios de perfeição religiosa. Viveu somente 9 meses no noviciado jesuíta, o tempo suficiente para os retoques finais de sua santidade. A Santíssima Virgem lhe revelou interiormente a iminência de sua morte. Ele próprio deixou escrito uma oração em que pedia a graça de morrer na festa da Assunção de Nossa Senhora. No dia 10 de agosto foi tomado por febre misteriosa. Viu nisso o sinal iminente da morte. Pediu o viático e o sacramento dos enfermos e docemente adormeceu no Senhor no dia 15, pronunciando as palavras: Jesus, Maria. Canonizado aos 13 de novembro de 1726, Stanislau forma com São Luís Gonzaga e São João Berckmans uma admirável tríade de santos que foram propostos como modelos de pureza para a juventude de todos os tempos. Ó Deus, forte e eterno, que concedestes grandes graças ao vosso jovem servo, Santo Stanislau, concedei a todos os nossos jovens serem mais firmes na fé e constantes no testemunho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Stanislau Kostka, rogai por nós. Nós vamos agora assistir o VT da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Acompanhemos. Fraternidade é a essência do Evangelho. Ela inspira o sonho de um mundo em que tudo seja cuidado com respeito e amor.
É dos corações sensíveis e generosos que brotam gestos e atitudes que semeiam compaixão, acolhimento, amparo e promoção humana que renovam consciências, agregam irmãos e irmãs, preenchendo com solidariedade toda a criação. Campanha da Fraternidade de 2020. Fraternidade e vida, dom e compromisso. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A vida necessita de cuidados e cada um de nós é convidado a ser partilha, ser fraterno através de ações concretas. Primeiro, é necessário abrir os olhos e ver as diversas chagas que afligem a vida, a banalização do mal e a perda do verdadeiro sentido do viver. O Santo Padre nos convida a transpor a realidade da indiferença. Esse ato de compaixão, segundo o Papa, é a própria linguagem divina que clama por justiça e solidariedade. São José dos Campos, São Paulo. A Associação Guadalupe desenvolve programas para a superação da vulnerabilidade social e psicológica de gestantes, propiciando a preparação para a chegada dos bebês e para a geração de renda para as mães. Você chegar numa fase idosa e parar para pensar o que você fez lá no passado e como aquela pessoa que você inibiu, né, a sua vida poderia estar te ajudando, te auxiliando. É bom pensar de como você iria se sentir futuramente. Gradativamente acontecem coisas boas na vida da gente. As coisas ruins acontecem para a gente aprender. A associação ela surgiu de um desejo de contribuir com as mães em vulnerabilidade social. Em 5 anos, nós tivemos 4.500 crianças salvas do aborto. E nós damos suporte através de oficinas que geram vínculos entre ela e o bebê e oficinas que geram renda para que ela possa também ser capacitada profissionalmente para cuidar desse bebê. A casa oferece abraço, é o que elas precisam. Isso é gratificante demais, a alegria daquela mãe em ter nos seus braços condições de criar o seu filho. Não podemos fechar os olhos aos diversos conflitos que nossas comunidades tradicionais enfrentam pelo país. Povos indígenas, quilombolas, caiçaras e pescadores vivem há séculos em convívio harmonioso com a natureza, mas muitos não têm certificados de propriedade de terras. O avanço do agronegócio e o uso de agrotóxicos, as grilagens de terras e a prevaricação do poder público atentam contra a permanência dessas comunidades nos territórios de seus antepassados. Quando começou a ter um interesse pelo litoral, começou a ter um processo de especulação imobiliária muito forte, onde tentaram construir um condomínio de luxo aqui na região, querer construir usina nuclear. E na década de 80, o processo de criação da estação ecológica não previu nenhum estudo para criar essa lei e eles foram tirando escola, estrada, proibiram as roças, proibiram a pesca, você não podia mais reformar a casa. Então muita gente foi obrigada a sair daqui. Então hoje a nossa discussão é que quem foi expulso tem o direito de retornar dentro de regras, de acordos comunitários, e respeitando também as legislações vigentes, né? Então essa é uma das discussões que a gente vem fazendo. Essa trajetória toda de lutas nossa em defesa do vale, em defesa do meio ambiente, a igreja sempre esteve junto com nós, né? Mostrando de forma coerente que essa relação de homem e natureza, ela não pode nos afastarmos como ser humano. Muitas partes de Mata Atlântica e outras biodiversidades da região, não só do Vale, mas como do Brasil, ainda se mantém intacto por existir essas comunidades tradicionais. Quando eu fui estrangeiro, tu me acolheste. Esse trecho do Evangelho nos ensina como o acolhimento não se limita a fronteiras. Para os cristãos, os refugiados e imigrantes são a presença do próprio Jesus que carece do calor de um lar e de uma pátria em nossa casa comum.
Quando a gente fala dessa realidade da migração aqui no nosso país, isso exige uma resposta humana. Quando falo de ser bom samaritano, não é grande gesto que você faz, são os pequenos gestos. Esses gestos, eles são concretizados com cuidado de saúde do imigrante, acalmá-los, acolher, né? Saber ouvir eles de formas muito diversificadas. Mas eu acredito também que as parcerias, quando alguém é parceiro, que não pode estar ali fazendo o gesto, mas ele está colaborando, ele está sendo bom samaritano também. A gente devolve a elas o protagonismo das suas próprias vidas. Elas vieram em busca de vida e essa é a condição que nós podemos lhes oferecer. Quem vive nesse trabalho, a gente não vive. A gente vive a vida deles. A gente vive a vida de Cristo na pessoa do pobre. Primeiro eles, depois nós. O nosso método é esse, educar pelo amor. É um trabalho muito lento, que só muita fé em Deus e muito amor, muita paciência. No coração de cada pessoa, por mais violenta que seja, há sempre uma semente de amor prestes a brotar. Essa frase, de Santa Dulce dos Pobres, amplia os horizontes da misericórdia e da fraternidade, tornando possível o resgate de vidas aprisionadas por diversos males. A Escola do Perdão e Reconciliação, o programa Espere e a Associação de Assistência aos Condenados, a APAC, desenvolvem programas de justiça restaurativa que humanizam prisões, diminuem significativamente a reincidência no crime e oferecem oportunidades de formação humana e profissionalizante aos encarcerados. O nosso sonho, que é a nossa utopia como cristãos, é um mundo sem prisões, um mundo sem armas, um mundo sem violência, onde todos os homens e as mulheres sejam livres. Contudo, enquanto este sonho não se realiza, não se concretiza, pelo menos que as nossas prisões sejam humanas, onde as pessoas que cumprem pena possam fazê-lo de forma digna e de forma respeitosa. O Estado, via de regra, ele prende, piora as pessoas e depois as devolve para a sociedade. Tanto que hoje os índices de reincidência beira aos 80%, 85%. Nas APACs, redução drástica da reincidência para uma média de 15%. Além do mais, a ausência de rebeliões, a redução drástica dos índices de fuga, embora todas as chaves fiquem nas mãos dos nossos recuperandos. As pessoas são presas, mas ali dentro elas têm a possibilidade de reverem os seus valores, de descobrirem as suas potencialidades, as suas qualidades, se tornando pessoas de bem, pessoas que podem contribuir para o bem do nosso país. A vida é um dom único e cada um de nós pode aprender da experiência e da sabedoria da geração que nos precedeu. Mais que ser um ato generoso, a compaixão e o cuidado para com as pessoas idosas são uma retribuição. São atos sensíveis de agradecimento. Dentre as várias formas de se distinguir uma sociedade, é observar como ela cuida de seus idosos. A Igreja, a exemplo do bom samaritano, é chamada a proteger os anciãos e anciãs e a lhes proporcionar o respeito pela dignidade, a saúde e bem-estar para que se sintam parte viva da comunidade. A dimensão desse serviço é justamente criar espaço de convivência, de uma dinâmica que o idoso possa se sentir inserido na sociedade e também tenha no seu meio, na sua comunidade, esse espaço para conviver com os demais. Isso faz com que possamos contribuir para um processo de envelhecimento ativo e saudável. Eles precisam do abraço, do carinho, eles precisam da atenção, eles precisam de serem vistos. E eles vindo aqui, eles têm essa acolhida, essa convivência.
eles conversam com um, conversam com o outro, fazem uma coisinha aqui, outra ali. Então eles se sentem tão bem, né, como se estivesse a segunda família aqui. É preciso ter fé e esperança em um futuro melhor. O essencial é confiar em Deus, pois o amor constrói e solidifica. Essa é uma outra mensagem de Santa Dulce a todos os que estão carentes de expectativas. No mundo repleto de enfermidades, há muitas pessoas que se ferem e até atentam contra a própria vida devido a injustiças sociais, indiferenças. E ainda, muitas sofrem doenças psiquiátricas graves, principalmente a depressão. Santa Dulce dos Pobres aponta a solução no amor a Cristo, pois quem ama não julga, não acusa, mas dialoga, acolhe, cuida e integra. Hoje a vida está sendo desrespeitada, até desprezada. Muitos abortos, milhares de homicídios, violências no trânsito, o desemprego. Sem dúvida, hoje o suicídio é uma grande epidemia. Está matando aproximadamente 1 milhão de pessoas por ano no mundo e, em média, 40 pessoas por dia aqui em nosso país. Por isso, dentro do próprio tema desta campanha, Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, nós temos o compromisso, como cristãos, de assumirmos a promoção e a defesa da vida. A natureza é a nossa casa comum e somos convidados a reconhecê-la como um dom esplêndido em que Deus nos entoa um hino à comunhão, à harmonia e à vida fraterna. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo que necessita para a sua sobrevivência, mas tem também o dever de protegê-la e garantir a continuidade da sua fertilidade para gerações futuras. É urgente o desafio de proteger a nossa casa comum. E isso impõe questionamentos sobre a maneira de como devemos construir o futuro de nosso planeta e buscarmos soluções de desenvolvimento sustentável e de ecologia integral. Aqui em Belisário, nós estamos na região do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que é a segunda maior reserva de bauxita do Brasil. E a gente esbarrou nessa questão da mineração. Quando eu fui ameaçado, o bispo me perguntou se eu queria continuar aqui. E eu dizia que o lugar mais protegido é aqui, porque aqui a comunidade está junto com a gente, as pessoas nos apoiam. Então a comunidade é o lugar de fato da missão, de cuidado com essa região, de preservar a agricultura, de pensarmos uma agricultura familiar sustentável, agroecológica, pensar o turismo e cuidar. É a nossa missão, para deixar aqui algo bom da gente poder contribuir com a criação de Deus. Se Deus viesse à nossa porta, como seria recebido? A melhor resposta a essa pergunta é a atitude dos bons samaritanos diante do sofrimento de tantos irmãos e irmãs, carentes de alimento, de saúde, de emprego, moradia e de atenção que somente podem ser sanados através da justiça e da compaixão. Essa resposta é a própria vida e apostolado do Anjo Bom da Bahia, Santa Dulce dos Pobres. Nós procuramos incutir no espírito dos médicos, dos funcionários, de todos que trabalham aqui, e ver a imagem de Deus na presença do doente que nos bate à porta. Então nós temos velhos, temos moços que ninguém quer e que não tem para onde ir. O pessoal acha na rua, bota aí na porta e não vou jogar fora outra vez. Irmã Dulce, ela possuía um carisma único. Tão importante a campanha da fraternidade ter usado o exemplo dela para disseminar esses valores, né? Esse compromisso com o outro, esse doar-se ao outro, colocar-se no lugar do outro. Então, a Irmã Dulce é um grande símbolo para todos nós de como a gente deve ajudar, colocar no lugar do outro, ver a necessidade e sentir, né, como se fosse nossa.
Indo ao encontro dos mais necessitados, Irmã Dulce tornou-se uma verdadeira samaritana em seu meio, presença e imagem de Cristo, que conforta e cuida de todos aqueles que se encontram na miséria e no sofrimento. Irmã Dulce vive uma espiritualidade samaritana, aquilo que está no Evangelho. Não basta ver, não basta sentir a necessidade, o sofrimento do irmão, né? É preciso acolher, é preciso agir. É aquele, né? É mente, coração e mãos. Então ela é referência para nós. Ela nos ensina aqui, tocar no pobre, cuidar do pobre, alimentar o pobre é alimentar o próprio Cristo, né? Assim como a Irmã Dulce fez, eu e cada um de vocês podem fazer. Eu costumo dizer aqui na nossa casa, hoje a Irmã Dulce ela se multiplica em cada um de nós. Irmã Dulce está no médico, está na atendente, está na enfermeira, ela está no cuidador. Então, há várias maneiras de Irmã Dulce hoje ela se manifestar. Santa Dulce, mesmo com problemas graves de saúde, cuidou das famílias de operários e desempregados e de todos que lhe pediam ajuda. Em meio a tantas precariedades nos bairros pobres de Salvador, na Bahia, aos poucos foram nascendo as obras sociais Irmã Dulce, que hoje possuem um dos maiores hospitais públicos do Brasil. Foi com alegre surpresa que eu recebi a notícia de que Irmã Dulce seria apresentada como um ícone da campanha da Fraternidade de 2020. Ela, para mim, é o exemplo de alguém que foi capaz realmente de ver no outro o rosto de Jesus, e aqui no outro especialmente o necessitado, o abandonado, o pobre. Por tudo isso, ela foi entrando no coração do povo ainda em vida, a ponto de ser chamada o anjo bom da Bahia. A exemplo de Maria, nossa mãe, Santa Dulce dos pobres, se fez imagem da mulher humilde e corajosa, boa samaritana no meio em que viveu, exemplo de fé, amor, cuidado e compromisso cristão com aqueles que mais necessitam e sempre convicta de que, no amor e na fé, encontraremos as forças necessárias para a nossa missão. Nós recebemos de Deus um presente, que é a vida das crianças, a vida dos adultos, a vida dos povos originários, e essa vida é para ser cuidada. A nossa missão é a missão de Jesus, fazer com que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. A campanha da Fraternidade de 2020 é assim um grande convite para ver Jesus no outro. Um dia ele vai nos dizer, quando fizeste a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Vamos nos unir num grande mutirão solidário para construir um mundo melhor, um mundo onde Deus esteja mais presente. Porque quando Deus está presente, os irmãos são mais respeitados. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Campanha da Fraternidade de 2020. Realização: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Pessoas simples, em lugares não muito importantes, fazem coisas extraordinárias. E assim, olhando para esta grande santa do Brasil, Irmã Dulce dos pobres. Vamos agora receber essa bênção final, mas antes da bênção, queríamos dizer que a Diocese de Caxias, todas as suas paróquias, ou seja, todas as pastorais, paróquias, movimentos, organismos, vai realizar agora a sua Assembleia Diocesana de Pastoral. Rezemos para que o Espírito Santo
ilumine e esta Assembleia Diocesana de Pastoral, que é feita anualmente, possa ter ações ousadas, transformadoras e libertadoras em honra do Senhor. Que o Senhor, essa bênção que vamos receber hoje, possa ajudar a todos e a todas a serem multiplicadores de atos, de ações que ajudam as pessoas a serem melhores. O Senhor esteja convosco. Que Deus esteja sobre vós para vos abençoar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos proteger, ao vosso lado para vos acompanhar, e dentro de vós para dar saúde, paz e alegria. E eu, em nome de Deus e da Igreja, vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus.